Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais, professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Senhoras e senhores, bom dia para todos vocês. Hoje, sábado, 24 de setembro, estamos iniciando mais um programa Raio Luz. É sempre uma alegria poder contar com a audiência de vocês. Olha, lembrando que esse programa está sendo transmitido pela Constelação FM 92.1 e também pelo canal do YouTube Colégio da Luz Oficial e Constelação FM 92.1. Hoje o programa, mais uma vez, está muito especial. É uma alegria eu poder apresentar esse programa que já é sucesso de todas as manhãs. E eu venho recebendo sempre informação aqui que o pessoal na feira acompanha muito esse programa. Isso é muito bom. Então um abraço a todos os feirantes, boas vendas e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Iniciando também o programa, registro aqui o meu abraço a toda a família Luz. Todos os professores, todos os alunos, a direção também do Colégio da Luz, que está assistindo e ouvindo esse programa. Rosana Diogo, nossa coordenadora de arte e comunicação, que escuta de João Pessoa. E hoje, muito especial, eu tenho a honra e a alegria de receber aqui em nosso programa o nosso ex-aluno, Dr. Felipe, hoje médico. Dr. Felipe, seja bem-vindo, bom dia, uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado a todos os ouvintes, telespectadores, né? Já que tem o YouTube também. É uma satisfação estar aqui pra gente poder bater um papo aqui. Legal. Doutor Felipe, ex-aluno Luz, né? Sim, sim. Samuel Diogo sempre fala, uma vez Luz, pra sempre Luz. Luz, é uma satisfação. Você estudou aqui até que série, de que ano, Eu estudei aqui da segunda série até a oitava série. Na época era esse jeito aí, né? Agora teve a mudança nas regras, né? Nono ano. Mas estudei da segunda até a oitava série. Lembra de algum professor, algum nome assim você poderia citar? Lembro de vários, mas... Lembra Dona Célia? Lembro, Dona Célia. Dona Célia é sempre uma referência. Ela tá aqui ainda? Não? Tá. Dona Célia é a nossa coordenadora do ensino fundamental, anos iniciais. Ela é do fundamental mesmo. Que é do primeiro ano ao quinto ano, ao lado de Tia Rose, né? Que Tia Rose também era professora do primeiro ano. Foi minha professora da segunda série, né? Pronto, perfeito, Tia Rose. Olha, então, doutor Felipe, hoje com a gente, ex-aluno, eu tenho uma alegria em poder falar sobre isso. E o nosso assunto hoje é sobre saúde. Tem um lema que eu sempre uso, Felipe: prevenir é envelhecer com saúde. Com certeza. Felipe, por que você escolheu essa profissão? Eu falo médico ou medicina? Uma coisa está atrelada à outra, né? Mas eu acho que eu sempre tive muita influência familiar do ponto de vista de meus pais serem da área de saúde, embora não médicos. Meu pai é dentista, minha mãe é farmacêutica, né? Bioquímica. Mas meu pai tem irmãos médicos, minha mãe tem irmãos médicos. Perfeito. Tenho primos médicos, então assim, foi uma grande influência ver eles atuando e nisso aí no desenvolvimento, no dia a dia familiar. Realmente foi uma grande influência para mim, foi realmente a parte familiar. Perfeito. Eu pergunto sempre assim, pessoal, porque hoje, no mundo das profissões, a gente sempre toma alguém como referência, né? Isso. Na minha família, assim, não tem nenhum músico. Hoje eu sou professor de música, mas não tenho... Dos bons, né? Obrigado. É na toa que eu sou professor aqui do Colégio da Luz, né? Eu segui o exemplo da nossa coordenadora e maestrina Rosana Diogo, ela sempre faz. Rapaz, eu nunca imaginava que Rogério, quando era meu aluno de coral,
Na época de coral, o coral Vagalume, né? O Luz Encanta era o maior, era do Vagalume, as criancinhas. Eu lembro do Vagalume. Aí pudesse seguir essa carreira de professor é com muita satisfação. E você pôde ter os seus pais como referência. Sua irmã também na área de saúde? Não, minha irmã é advogada. Estudou aqui também? Estudou aqui também. Ela era 2 anos, ela é 2 anos mais nova do que eu, né? Mas sempre estudou aqui também, junto com... Pessoal, antes da gente entrar sobre o nosso tema, que é sobre saúde, eu gosto sempre de perguntar a pessoa que está sendo entrevistada aqui sobre a sua trajetória de vida, o que fez ela poder despertar essa vontade, o desejo de seguir nessa profissão, né? Felipe, se formou em que ano de medicina? Me formei em 2013. Certo. Final de 2013. É obrigado todo profissional, quando termina fazer o curso de medicina, já entrar no seu processo de especialização, que a gente chama de residência médica? É obrigado? Não, obrigado não. Mas, assim, quem procura uma formação sólida, quem quer prestar um atendimento especializado, com mais segurança, com mais maestria, realmente a residência é a melhor indicação para poder seguir na profissão. E a medicina, como um todo, ela tem várias áreas, né? Então, assim, o leque de possibilidades de atuação, de atividades, ele é muito grande. E aí, durante o curso, normalmente é onde você consegue avaliar o que é que você quer para sua vida. Seja uma área clínica, seja uma área cirúrgica, seja uma área de diagnóstico. Então, assim, tem um leque grande realmente de possibilidade do profissional exercer a profissão. Você, médico novo, tem menos de 30 anos, né? Nada, eu já tô com 32. Já passou? Eita! Já tô indo pro 33 agora. Eita, tá indo pra idade de Cristo. O que é que você aconselha? Terminou o curso, já entrar na residência ou esperar um pouquinho? Então, isso vai muito do perfil de cada cidadão, assim, de cada pessoa, né? Eu, quando eu terminei o curso, eu não entrei direto na residência. Eu passei 2 anos trabalhando, né? Me formei em João Pessoa, voltei para Guarabira, fiquei atuando 2 anos aqui na saúde básica. E após esse período de 2 anos, que para mim serviu como uma experiência de vida, até de evolução profissional e até de maturidade, né? Para de maturidade. Depois disso aí eu alcei voos e realmente fui fazer a residência. Né? Que especialidade você desejou alçar e conseguiu? Eu sempre me interessei mais pela área cirúrgica, né? Então eu acabei fazendo residência de cirurgia geral, né? Inicialmente. E após isso aí, 2 anos de cirurgia geral, eu ingressei na residência de cirurgia torácica. Então, eu acabei fazendo 4 anos de residência para uma área que a gente consegue atuar na parte da cirurgia do tórax. Eu sou um pouco curioso, tá, pessoal? E assim, às vezes a gente tem muita curiosidade. Por exemplo, um artista de televisão, como é o dia a dia dele, né? Ele passa o dia inteiro gravando. Felipe, o médico, a gente sabe que é uma vida muito corrida, não é tão simples, mas é uma corrida em busca de algo bom e necessário, salvar vidas, poder identificar a necessidade do paciente, o que é que ele precisa, fazer uma intervenção cirúrgica ou médica. Como é o seu dia a dia, Felipe? Assim, fala um pouco pra gente. O dia a dia do médico, ele realmente como você falou, é um dia a dia corrido, né? Normalmente temos muitas atividades em que temos que desempenhar. Mas cada especialidade tem um nicho que o profissional consegue atuar com mais rotina. Então, assim, no dia a dia de um cirurgião, a gente tem muito realmente atrelado ao hospital. Então, a gente tem uma parte ambulatorial, que é onde a gente capta os pacientes para avaliação dos que tem que indicar cirurgia ou não. A gente tem o dia a dia do próprio hospital, que a enfermaria, a gente tem as atividades cirúrgicas, né? Nós temos o acompanhamento do pós-operatório, temos os plantões, entendeu? Temos consultório particular, temos realmente, às vezes, exames que nós fazemos, não necessariamente cirurgias como um todo. Então, assim, é um dia a dia bastante preenchido. Você trabalha de noite, trabalha de dia, trabalha final de semana, dia santo, feriado. Então, assim, é um dia a dia corrido. Mas tem uns diazinhos de folga, né? Hoje é meu dia de lazer, não, né? Com certeza tem dia de folga, até porque ninguém aguenta full time, né? Mas é um dia a dia preenchido, é um dia a dia corrido. Quando eu conversava com o Felipe, né, pelo Instagram, a gente se conhece, batia a bola aqui, jogava um pouquinho a bola, viu? Aqui no Colégio da Luz. Aí eu disse, o senhor prefere dar certo nesse horário? Senhor o quê, rapaz? Como é que pode? Você, eu sou mais velho do que ele, tá, gente? Só pra deixar claro aí. Felipe, você quando terminou a residência médica, eu lembro que a gente tava conversando aqui antes, terminou a residência, começou a pandemia. Isso. Infelizmente, nesse período, quando você terminou, já não deu pra atuar, né, na sua área. Deu ou não deu? E como foi esse período, Felipe? Mas assim,
Quando começou a pandemia, eu fui o recém-formado residência. Então, eu fiz residência no Rio de Janeiro, né? Fiquei 4 anos fora fazendo a residência. E voltei para Paraíba em março de 2020. Então, assim, foi praticamente quando, logo após a retomada, foi quando realmente estourou a pandemia, com lockdown, com suspensão das atividades, fechamento do comércio. Então, assim, foi uma época difícil, mas a demanda pelo volume de Covid então, aumentou. Então, assim, consegui começar o início da atividade na minha área, nos hospitais, porque isso não deixa acontecer, traumas não deixa acontecer, cirurgias de urgência não deixa de acontecer, mas tive que acabar sendo alocado e trabalhar realmente um período importante aí, quase 2 anos no atendimento do Covid mesmo. Eu lembro que hoje eu não tenho aqui minha mãe mais no nosso meio, mas eu lembro que no início da pandemia ela estava prestes para fazer uma cirurgia, aí vai paralisar tudo, porque as cirurgias seletivas assim que começaram chama, a paralisar, exatamente. Aí ficou apenas as cirurgias de urgências. Mas no início da pandemia, pouco dia depois, minha mãe se foi. Mas enfim, eu lembro muito bem desse fato assim. A pandemia acabou, Felipe? Então, segundo a organização, a gente está tendo um controle. Hoje nós temos um controle do vírus, né? O estado de pandemia ainda existe, porque realmente ainda tem um acometimento mundial. Mas hoje com a vacina a gente tem um controle e você vê que hoje a gente consegue ter uma vida normal, né? Tem que ter preocupação. O ideal é que realmente as pessoas procurem ter os cuidados básicos ainda, né? Higienização das mãos, evitar aglomerações. Não digo evitar eventos, nada, mas ter cuidado, né? Ou se for um caso, pacientes que têm comorbidade, usar máscara. E cuidado sempre é importante, né? Mas, graças a Deus, conseguimos ter um controle satisfatório nesse momento, na atual situação que a gente vive hoje. Perfeito. Doutor Felipe, antes eu vou deixar aqui a sua especialidade e os assuntos que a gente vai tratar dentro da sua área para o segundo bloco. Mas muitos ouvintes aqui estão assistindo e ouvindo ao nosso programa Rádio Luz. Só lembrando, todos os sábados, pela manhã, programa Rádio Luz, 9 às 10 da manhã. Vou mandar um abraço aqui para todos que já estão conectados aqui conosco, assistindo e ouvindo o nosso programa, todos os professores, mais uma vez, comerciantes conectados aqui conosco, assistindo. Então, um abraço a todos vocês, toda a equipe do Colégio da Luz e aqueles que são fãs, né, do programa Rádio Luz e que escutam diariamente a Constelação FM. Então, Felipe, todos nós buscamos e prezamos por uma boa saúde, desfrutar de uma boa saúde, seja emocional, espiritual e física, mas aqui a gente está falando de física, a saúde do nosso corpo. Se o senhor pudesse, se você pudesse pontuar algumas dicas para que a gente pudesse desfrutar de uma boa saúde, quais dicas você poderia dar de um modo geral? É o velho clichê, né? Quando a gente fala disso, é sempre manter uma alimentação saudável, procurar dormir bem, se alimentar bem, se hidratar bem, tentar controlar os níveis de estresse e exercício físico, né? Então, assim, e óbvio, precauções. Tem coisas que a gente não tem controle. Então, tem pessoas que têm, como você falou, às vezes genética, tem tendência a ter hipertensão, tendência a ter diabetes por problemas de colesterol, triglicerídeo. E isso às vezes não é o controle. Às vezes a pessoa tenta fazer o controle, mas realmente tem alguma característica que impera nisso. Então, procurar um atendimento médico sempre que necessário, manter rotina e procurar ter hábitos saudáveis. Aqueles exames de rotina que os médicos sempre pedem, fazer esse exame de rotina, ele deve ser feito em quanto tempo? Isso varia, né? Depende da idade do paciente, depende de comorbidades que ele tenha, entendeu? Depende de alguma situação que ele esteja. Então, assim, normalmente o que a gente recomenda é que pelo menos uma vez no ano você procure fazer uma rotina, né? Mas, assim, óbvio, lógico, pessoas idosas têm mais tendência a ter alguma coisa, se tiver alguma comorbidade, pacientes, mesmo que jovens, se tiver alguma coisa também tem que ficar procurando. Então isso varia muito, mas pelo menos uma vez ao ano é recomendado. Só abrindo um parênteses, tem um amigo meu que ele é radialista, aqui em Guarabira, que tem mais de 30 anos, ele disse, Rogerinho, fazia mais de 25 anos que eu tinha feito um exame de sangue. Ele tá bem, só que ele sentiu, não, vou fazer. Mas esse é que é o problema, muitas vezes por não sentir nada a pessoa acha que tá tudo bem, e às vezes a máquina por dentro ela já tá sentindo alguma coisa. Porque tem algumas doenças silenciosas que não acusam, né? Muitas doenças silenciosas, principalmente essas de cunho geral, pressão alta, diabetes, isso aí realmente são doenças que você não vai sentir nada, até quando você começar a ter alguma queixa e às vezes já está no estágio um pouco mais avançado. Doutor Felipe, eu sou péssimo de fazer atividade física. Eu lembro que eu jogava muita bola, né? Eu gostava muito de jogar uma bolinha no final de semana, até no colégio também. Mas praticar atividade física, eu bato a mão no peito e digo, sou muito... peço desculpa por isso, tá, educadores físicos? Mas eu preciso me organizar e voltar ativo, porque é necessário, até para nossa mente também. Eu não quero nem culpar assim tanto a nossa rotina, porque se a gente tentar forçar ali um pouquinho, a gente
consegue abrir espaço e fazer essa atividade física. Doutor Felipe, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Minha também. Eu vou fazer uma pergunta e no próximo bloco a gente já começa sobre a nossa especialidade. Certo. Onde foi que você fez a sua residência médica? Então... E quanto tempo de residência? eu fiz 4 anos de residência no total, fiz 2 de cirurgia geral pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, né, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, um hospital de trauma na Baixada Fluminense, Porta Aberta, e fiz cirurgia torácica no INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. Né? Pronto, essas duas residências aconteceram de forma simultânea ou foi 2 anos? Não, 2 anos uma, depois 2 anos a outra. Não pode fazer as duas? Não, tem que ser uma depois a outra, até porque uma é pré-requisito para a outra. Entendeu? Você, para poder fazer torácica, plástica, aparelho digestivo, urologia, que são especialidades cirúrgicas, você obrigatoriamente tem que ter concluído a residência de cirurgia geral. E você pode ter mais de 2 residências? 1 ou 2? Você pode fazer quanto você quiser, só que, tipo, para você anunciar especialidades, segundo o CFM, você só pode anunciar até 2 especialidades. Perfeito. Entendeu? Você pode autodivulgar, atender... Você pode divulgar no máximo 2. Sou dermatologista e cardiologista. Mas eu conheço gente que faz 3, 4 residências, já conheci gente. Depois decide o que faz, mas olha, você se promover, você pode ter como 2 residências. Olha, pessoal, a gente vai já pontuando aqui, encerrando o nosso primeiro bloco. Doutor Felipe, como já falou aqui, sua área de residência, ex-aluno Luiz, a gente vai falar sobre rastreamento de câncer de pulmão. Ele vai falar sobre essas especialidades todas dele. Complicações cirúrgicas da tuberculose e muitos outros assuntos, certo? Mas eu vou deixar esses temas específicos para o nosso segundo bloco, tá? Comercial rapidinho e a gente volta já. Fiquem aí, fiquem ligados, não saiam não. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Brasil, 200 anos de independência em relação a Portugal. O Colégio da Luz Guarabira comemorou essa data tão importante, realizando uma Semana da Pátria com diversas palestras sobre o processo de independência do Brasil, a importância da princesa Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, e de outras mulheres na luta pela nossa independência. Além da participação da equipe Os Guarás, do ensino médio do Colégio da Luz, que obteve o 2º lugar na Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada em São Paulo, na Unicamp. Bicentenário da Independência do Brasil. Só a educação liberta. Colégio da Luz Guarabira. Tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Todo o nosso projeto da mentoria tem a ver com adaptar o aluno às realidades que ele vai enfrentar. Então a gente quer colocar o aluno do Colégio da Luz com o melhor preparo para o evento, seja do conhecimento em si, com as nossas aulas, que são com as melhores equipes da região, mas principalmente com o preparo social e psicológico do aluno. A mentoria tem me ajudado bastante depois dessa pandemia, né? A adaptação estudantil. Sempre bom, né? Sempre ter alguém orientando e ajudando. Então, desde agora, alunos da primeira série, 9º ano, 2º ano, que não estão no ano de Enem ainda, já não estão tendo essa experiência, principalmente no pós-pandemia. Nós, da mentoria, que somos um trabalho específico aqui dentro do colégio, vamos analisar as notas e também as redações e buscar priorizar o que cada aluno tem que melhorar. Você sabia que a proporção de água do nosso corpo é igual à do planeta Terra? Pois é, só que dos 70% de água no planeta Terra,
uma pequena parte pode ser bebida. Então, não podemos gastar água à toa. Pequenas atitudes podem fazer grande diferença para a gente economizar água. Por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes ou até mesmo ensaboar as mãos. Vamos juntos cuidar do planeta! Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz. Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Senhoras e senhores, estamos de volta. Segundo bloco do programa Rádio Luz. Agradecer a todos vocês mais uma vez pela audiência, todas as pessoas que estão conectadas, ouvindo e assistindo, tá? Essa evolução da tecnologia. Hoje vocês podem me ouvir e ver, né? Esse apresentador lindo que está aqui apresentando o programa Rádio Luz. Hoje com a presença do meu querido amigo, ex-aluno também do Colégio da Luz, Dr. Felipe Trigueiro. Aqui estudou, bate uma bolazinha comigo no Colégio da Luz. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Josiberto, também médico, urologista, e seu amigo também que tá contigo. Referência forte. Tá contigo sempre aí na caminhada, desde o tempo de colégio, vocês dois sempre juntos aí, e se ingressaram, né, para a área da medicina, então a satisfação. Doutor Juan também, né? Doutor Juan, filho do Dr. Técio. Estudou contigo aqui no Colégio da Luz. Isso, mesma sala. Tessinho é o mais velho, né? Tessinho é mais velho, né? Tessinho era um ano na frente da gente, acho que era um ano ou dois, mas era na frente da gente. Perfeito. Um abraço também ao meu querido amigo Dr. Tess, Dr. Almaísa, Juan, Tessinho, Alan e Sarinha, esses profissionais incríveis. Sarinha também aqui, aluna do Colégio da Luz. Olha, pessoal, nesse segundo bloco a gente vai pontuar melhor algumas áreas, o campo de atuação do Dr. Felipe, que é o cirurgião torácico. Isso. O que é que a gente vai falar sobre isso? O que é que esse cirurgião faz? Vocês vão se identificar com alguns assuntos que queremos abordar aqui. E vocês podem mandar aí uma mensagem: Rogério, excelente entrevista, eu preciso saber disso. Onde é que o Dr. Felipe atende também? Se ele atende aqui em Guarabira, é bom a gente pontuar isso, sim ou não. Aqui em Guarabira, onde é que ele atende? João Pessoa, Campina Grande, a gente vai falar sobre isso, tá? Dr. Felipe, cirurgião, quais áreas que o senhor atua dentro dessa especialidade? Tá falando da cirurgia torácica especificamente? Isso. O que pode ser feito? A cirurgia torácica ela é uma especialidade que ela, como o próprio nome já diz, ela atende a demanda de tratamento das doenças cirúrgicas do tórax. O que é o tórax? O tórax é essa região entre o pescoço e o abdômen, onde estão comportados órgãos da via respiratória, principalmente da via circulatória. Então, entre eles nós temos a traqueia, né, que é por onde a gente começa o processo de respiração. Quando ele vem das vias aéreas superiores, ele passa para a traqueia. Nós temos os pulmões, propriamente ditos. Nós temos as pleuras. Nós temos a parede torácica como um todo, o arcabouço ósseo. Nós temos o diafragma também, que é um músculo que trabalha na respiração, que tem algumas coisas que a gente também trabalha, algumas patologias que inserem sobre ele. E o mediastino, que o mediastino é essa zona central que fica o coração, que também tem doenças que acometem o mediastino, que é um espaço entre os pulmões que fica comportado o coração, né? A gente só não mexe especificamente no coração, que aí tem o cirurgião cardiovascular, que é aquele que faz troca de válvula, revascularização para caso de infarto, mas a parte torácica no geral fica a parte do cirurgião torácico. Chegou aqui uma primeira pergunta, é interessante, até também já ouvi alguém falar sobre isso. Doutor, quando eu respiro, às vezes eu sinto uma dor no peito. Às vezes, né? Eu já vi que tem muito isso. Né? O que é que tem a ver isso aí, doutor? Pode ser um problema torácico aí? Pode ser. Tudo pode variar. Normalmente, a dor torácica, a dor torácica em si, ela tem vários fatores, né? Normalmente, a maioria das dores, elas têm origem osteomuscular. Ou seja, algum desconforto na musculatura do tórax, alguma coisa na cartilagem, na própria articulação da costela, uma inflamaçãozinha, é o que mais comum. Mas normalmente esse tipo de dor que você fala é a dor do tipo pleurítica. Certo. Então essa dor pleurítica que piora na inspiração, no movimento respiratório, que é uma dor como se fosse uma dor enfisgada, ela pode ser indício de alguns tipos de doenças, principalmente derrames pleurais ou pleurites, né? Então, isso pode ser uma coisa que tem que ser investigada. É possível a gente confundir essa dor ao respirar
pode ser o coração, quando eu respiro dói. É possível a gente confundir isso aí ou tem nada a ver? Coração em si não. A dor do coração é a dor mais característica, que seria mais como aquela dor lacerante do infarto. Então, esse tipo de respiro dói o coração, não tem muita associação. Mas a gente tem que realmente, dor torácica ao respirar é uma coisa que tem que ser investigada. Um dos pontos que o senhor mandou aqui para mim é a broncoscopia, que é a endoscopia respiratória. Eu conheço a endoscopia digestiva, né? Que é muito associada também com a colonoscopia. Uma pausazinha, vou dar uma de meta, né? A endoscopia olha a parte superior do nosso intestino. A colonoscopia investiga a parte de baixo. Exatamente. Essa... Palmas para mim, hein? Gostou? Doutor Felipe, essa broncoscopia, endoscopia respiratória, o que é visto nesse exame? Então, até o próprio aparelho é parecido realmente com um endoscópio, né? Só que é uma endoscopia que a gente faz da via respiratória. A gente pode fazer ela via tubo, orotraqueal, ou como a gente faz rotineiramente, mais pela via nasal, né? Onde a gente já consegue fazer uma avaliação das vias aéreas superiores, avalia a parte do início da entrada da via respiratória, que é a laringe, né? A gente consegue avaliar a traqueia e os brônquios propriamente ditos, né? É um exame que tem indicações. Como qualquer coisa na medicina, tudo tem uma indicação. Quais são as suas indicações? Quando é necessário fazer esse tipo de exame? A broncoscopia ela é indicada para... Tem vários fatores, mas tem várias indicações. Mas, assim, os mais corriqueiros. Investigação para avaliar biópsia de lesões pulmonares endobrôncicas. Tosse persistente que não tem causa aparente. Hemoptise, que é a tosse com sangue, entendeu? Avaliar, às vezes o paciente tem refluxo, fica com disfonia, que é aquela voz rouca, uma irritação na voz. Às vezes pode ser por alguma irritação, o refluxo, o ácido volta, queima um pouquinho a corda vocal e pode gerar alterações, então a broncoscopia pode ajudar nisso. Avaliação de estenose de traqueia, que são estreitamentos da traqueia, seja por inflamações, tumores ou às vezes por intubação prolongada. Avaliação de troca de cânulas de traqueostomia, traqueomalácia, que é como se fosse um colabamento da traqueia. Às vezes o paciente ele tem como se fosse um chiado. E esse chiado às vezes pode ser a traqueia, que tem uma fragilidade, é mais amolecida e ela faz um colapso. Então, avaliação de traqueomalácia, avaliação de pacientes que às vezes estão em UTI, são muito secretivos, ficam muito tempo entubados, faz pneumonia. Então, às vezes, os pacientes têm que tirar a secreção. Então, a broncoscopia serve para fazer aspirado e coleta dessas amostras e fazer uma limpeza do brônquio, dentre outras indicações. Mas é um exame diagnóstico e terapêutico, muitas vezes, e que a gente lança a mão para um número de patologias. É possível, o senhor identifica, após esse exame, né, a broncoscopia, alguns casos que é possível a gente poder fazer os tratamentos sem precisar de cirurgia? Em alguns casos, porque a gente tem dois tipos de broncoscopia. A gente tem a broncoscopia flexível, que é a mais usada rotineiramente, e a gente tem a broncoscopia rígida. A broncoscopia rígida tem suas indicações. Então, a broncoscopia rígida é mais usada em o quê? Retirada de corpos estranhos, às vezes criança, principalmente criança, acontece muito. Criança vai com um brinquedinho, põe no nariz, ou então engole e aspira. Às vezes, uma pecinha pequena que seja, vai para a via respiratória. Para a gente tirar, muitas vezes a gente tem que usar o broncoscópio rígido, que é um tubo que a gente passa como se fosse um tubo, que dá uma área de trabalho para a gente poder fazer e conseguir retirar o fragmento. É pela boca ou pelo nariz? É pela boca. Alguns tumores, a gente consegue também fazer dilatações de traqueia ou então retirada de tumores pela broncoscopia rígida. Então, dependendo da indicação, a gente também pode lançar mão desse tipo de artimanha e evita uma cirurgia, tipo abrir o peito, então tem que fazer um procedimento mais invasivo. Algumas coisas a gente consegue fazer tratamento via endoscópico, sim. Doutor Felipe, a gente viu muito, né, durante a pandemia, que muitas pessoas tiveram complicações respiratórias durante que tiveram Covid e depois, que a gente chama dessas sequelas, né? Chegaram muitas demandas para você de pessoas que persistiram com essas complicações respiratórias e foi necessário intervenção médica na sua área para poder solucionar esse problema? Então, a Covid em si, ela deu um boom na nossa especialidade. Muita gente às vezes não sabe o que é que um cirurgião torácico ou faz. E a Covid botou a especialidade muito em pauta. Primeiro, muitos pacientes com necessidade de unidade intensiva, a UTI. Então, esses pacientes muitas vezes precisavam de quê? Muita broncoscopia no leito, às vezes ficava muito tempo entubado. Tinha que fazer traqueostomia, que é colocar aquela canulazinha também, que o cirurgião torácico é responsável por esse tipo de cirurgia. Passar aquela canulazinha para o paciente respirar pelo pescoço. Então, traqueostomias, troca de cânulas, a própria broncoscopia no geral.
Muitos pacientes evoluíam, às vezes, com derrames pleurais, com pneumotórax, que é quando acumula ar na pleura, a gente às vezes tem que colocar um drenozinho para poder esvaziar. Lesões de traqueia poderiam acontecer às vezes, pneumomediastino também acumular no mediastino. Então, assim, várias patologias torácicas entraram em pauta devido à Covid. E fora isso, devido ao grande número de tomografias que eram feitas para poder a gente conseguir identificar o Covid e avaliar, muita gente falava assim, tá com 50% de vidro fosco, tá com 75%, tá com 30%. Então, as tomografias, como entraram muito em pauta, acabaram, embora seja para procurar o Covid, acabaram achando muitas doenças do tórax, tumores e afins que, com certeza, às vezes o Covid ajudou a tratar. Entendeu? Então, realmente, a demanda para cirurgia torácica durante a Covid aumentou bastante. Pessoal, vocês que estão aqui assistindo e ouvindo o nosso programa, hoje o nosso assunto é inteiramente sobre saúde, um programa diferente. É uma satisfação receber aqui nosso Dr. Felipe de Guarabira, mas obviamente também ele atende em outras cidades, né? Então, Felipe, hoje o senhor Guarabira atende Guarabira. Isso. Quais cidades mais o senhor está durante a semana? Então, eu trabalho em Guarabira, trabalho em João Pessoa e trabalho em Campina Grande, né? Para poder dar conta da demanda aí que a gente tem. Algum consultório específico? Rogério, tal dia eu estou em tal consultório atendendo. Então, eu atendo em Guarabira nas terças-feiras no Espaço Saúde, que é ali na Rui Barbosa ali. Né? Qual o perfil de pacientes desse atendimento lá que o senhor faz? Então, nossos pacientes, eles normalmente o consultório da gente realmente, a gente tem uma demanda para avaliação de pacientes oncológicos, né? A maioria, a grande parte da atuação do cirurgião torácico é na oncologia, tá certo? Devido ao câncer de pulmão, tumores do tórax, lesões metastáticas que podem acometer o pulmão, lesões pleurais. O derrame pleural é uma doença muito comum, é um sinal muito comum que a gente recebe no consultório, que também tem inúmeras causas de derrame pleural. A hiperidrose, que é aquele paciente que tem suor excessivo na face, nas mãos, na axila. O cirurgião torácico também, ele tem atividade para poder fazer o tratamento cirúrgico desse tipo de patologia. Avaliações de biópsias, entendeu? O pectus, que é aquela deformidade da parede torácica, que muita gente já ouviu falar do peito de pombo. Certo. Então, aquele peito para dentro, né? O peito de pombo é o pectus carinatum. E o pectus escavato é aquele que tem o peito para dentro. Muitas vezes o paciente fica incomodado com aquilo, esteticamente, tem vergonha de tirar uma camisa, um negócio. Então, assim, o cirurgião torácico também atua na correção desse tipo de defeitos da parede torácica. Então, a gente tem uma gama de patologias que a gente pode ajudar a população no geral. Né? Doutor, para encerrar o nosso segundo bloco, um amigo meu, eu vou nem citar o nome dele, ele sentiu, certa vez, quando ele pressiona aqui essa parte do meio do tórax, em cima do estômago, ele sentiu como fosse, falam até daquela hérnia de hiato, não sei. Certo. Ele sentiu aqui no tórax, no meio, ele sente como fosse um cisto, uma glândula. É comum isso? O que é isso, doutor? A hérnia de hiato, na verdade, ela é uma... A gente tem no diafragma a gente tem um espaço chamado hiato esofágico, que é onde a gente passa o esôfago para poder chegar no estômago que já está dentro do abdômen. A hérnia de hiato nada mais é do que quando o conteúdo do estômago, um conteúdo intraabdominal, que normalmente é o estômago, ele passa para a cavidade torácica. Certo. Então o estômago, em vez de estar dentro da cavidade abdominal, ele fica dentro da cavidade torácica, o que pode gerar piora de sintomas de refluxo. Tem aquele paciente que vomita muito, sempre está com refluxo, acidez, entendeu? Aquele desconforto, a pirose, que é aquela azia, aquele desconforto retroexternal. Então, a hérnia de hiato é isso. Com relação ao que você está falando da dor, de um cisto... Ele sente como fosse uma bolinha aqui no final. Aí teria que ser avaliado o paciente para a gente poder ver melhor. Fica uma informação um pouco vaga assim, mas realmente... Ele fez até uma endoscopia e deu um pouco de gastrite, algo desse tipo. Gastrite vai dar, na maioria dos casos, mas se ele tem uma queixa... Cirurgia, no caso assim, se resolve essa cirurgia, hérnia de hiato, com cirurgia? Hérnia de hiato é tratamento cirúrgico, entendeu? Dependendo do grau, você pode fazer medidas clínicas, né? Que é medicação, como omeprazol, pantoprazol, controle de dieta, manutenção do peso, porque se o paciente também ganha sobrepeso, a pressão dentro da barriga aumenta e ele pode piorar o grau de hérnia. Perfeito. Então, você pode ter do manejo clínico até o tratamento cirúrgico, depende do grau de hérnia de hiato que o paciente tenha. Pessoal, eu vou encerrando o segundo bloco, mas vou deixar aqui já uma deixazinha para o terceiro bloco. Doutor Felipe, eu vou pontuar um pouquinho sobre asma, que é uma questão respiratória. Não sei se você já encontrou já em situações que é questão cirúrgica. O que é que pode ser isso? Pra gente abrir o nosso terceiro bloco. Mas agradecendo a cada um de vocês pela audiência.
vamos ficando por aqui o nosso segundo bloco. Tem um rápido comercial e em seguida a gente volta, tá bom? Um forte abraço para vocês. Fiquem aí. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais. Professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Brasil, 200 anos de independência em relação a Portugal. O Colégio da Luz Guarabira comemorou essa data tão importante, realizando uma Semana da Pátria com diversas palestras sobre o processo de independência do Brasil, a importância da princesa Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, e de outras mulheres na luta pela nossa independência. Além da participação da equipe Os Guarás, do ensino médio do Colégio da Luz, que obteve o 2º lugar na Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada em São Paulo, na Unicamp. Bicentenário da Independência do Brasil. Só a educação liberta. Colégio da Luz Guarabira. Tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Senhoras e senhores, satisfação. Todos vocês aqui assistindo ao programa Rádio Luz para esse nosso terceiro e último bloco. Quero mandar um abraço aqui para todos da família Luz, todos os alunos, professores de Colégio da Luz, toda a coordenação. Agradecer a todos aqui da Rádio Constelação FM que estão aqui transmitindo esse programa para vocês. Um abraço a toda a equipe da Constelação FM. E falar também, lá no Colégio da Luz, já começaram, né,
os ensaios para o Alto do Natal Luz 2022. Depois da Semana Criança, a gente começa também os ensaios do coral sobre a regência da batuta da nossa maestrina Rosana Diogo também. O repertório tá incrível, já tive acesso ao repertório, mas também toda a parte teatral com a professora Kaline, me confirme se for Kaline, às vezes eu erro, Kaline Brito, e professor Júnior de Artes também já está organizando toda a parte teatral para esse evento incrível que será dia 16 de dezembro, aqui no Colégio da Luz. Então vem aí Alto do Natal 2022 do Colégio da Luz, não perca, tá bom? Vai estar lindo, incrível o evento. Nosso terceiro bloco, lembrando a todos vocês que está chegando agora, que o nosso assunto hoje, doutor Felipe, é sobre saúde. E aqui eu quero sugerir a minha coordenadora, Rosana, que está assistindo e ouvindo o programa lá de João Pessoa, para que ao menos uma vez por mês, uma vezinha só, Rosana, a gente possa trazer um profissional aqui da área de saúde para falar sobre esse tema que é tão importante, né? A saúde, que a gente tiver bem de saúde, a gente consegue viver tudo. Hoje, quando eu quero desejar parabéns a alguém, felicidades, saúde e paz, né? Eu peço a Deus saúde. A gente tendo saúde, a gente consegue trabalhar, né, Felipe? Consegue trabalhar, viver, consegue estudar, enfim. Então vou sugerir, já estou sugerindo aqui, que ao menos uma vez por mês, tá bom? A gente possa trazer um profissional da área de saúde aqui. E olha que interessante, ex-aluno, né? Hoje, pela primeira vez aqui, a gente fazendo essa apresentação, falando só sobre saúde, nosso ex-aluno, doutor Felipe Trigueiro. Felipe, eu fechei o segundo bloco falando sobre asma. A gente sabe que asma é uma área que deve ser tratada pelo pneumologista, não é isso? Mas a gente sabe que essa é uma patologia assim, tem sido comum, principalmente pós-pandemia. Muita gente tinha essa predisposição a desenvolver e acabou aparecendo ou não, e problemas respiratórios que surgiram. O que seria a asma, Felipe? Então, a asma ela é uma doença de característica hiperreativa, ou seja, ela é muito mais associada a atopias, tipo alergias que geram hiperreações na contração do brônquio ou não, tá certo? O brônquio ele tem uma camada muscular, certo? E essa camada, às vezes, por algum estímulo, ela se contrai ou se relaxa, abrindo ou fechando o fluxo de ar que passa. A asma nada mais é do que a hiperreação para broncoespasmo, que é aquele fechamento do brônquio, por algum agente que gera essa hipersensibilidade e o paciente desenvolve o broncoespasmo. Então ela está muito associada realmente a atopias, né? A asma ela é uma doença pneumológica, mas que está muito associado a alergias também, né? Tem aqui uma outra pergunta de uma pessoa que mandou aqui, está assistindo o programa. Meu filho estava tossindo muito. Aí o médico escutou e viu que a secreção estava no brônquio. Não estava no pulmão. Como é isso, doutor? Antes de chegar no pulmão, passa pelo brônquio? É porque o pulmão em si, ele tem canalículos, como se fosse um encanamento, que são os brônquios, né? Tem os brônquios maiores e tem os bronquíolos, que é quando eles vão ramificando e diminuindo o calibre para poder chegar na dimensão do pulmão. O brônquio, ele é o canal para o ar passar para chegar no parênquima do pulmão, que é a parte funcional do pulmão, até chegar aos alvéolos, que é onde feita as trocas gasosas, entendeu? A secreção, realmente, ela fica no brônquio, porque o brônquio ele tem glândulas que produzem o muco, que serve para proteger a via aérea de poeira, patógenos, fumaça. Esse brônquio, ele protege a via aérea no sentido de quê? Para tentar filtrar as impurezas que chegam pelo ar. Então, quando você tem esse excesso de catarro, às vezes pode ser por hiperreação. Você está ali tendo muito estímulo, e aí a reação do corpo é produzir mais muco. Eu já tentei assim também, meu bronco está inflamado. Aí a bronquite. Aí já a bronquite, que aumenta a produção de secreção, de muco, e o paciente fica com realmente esse catarro preso. Doutor, um dos problemas muito temido pelos papais e mamães, eu também sou pai e sei, é o perigo de que essa secreção não chega até o pulmão. Certo? Antes da gente continuar falando sobre como pode haver uma intervenção cirúrgica na asma, a gente tem muito medo sobre isso. A secreção chegou no pulmão, aí a tão famosa pneumonia. Em que casos, e eu escutei um comentário recentemente que estava uma epidemia não, muitos surtos, né, de problemas de pneumonia. De que forma o senhor, na condição de cirurgião, senhor de novo, vamos deixar de formalidade, né? De que forma você, que atua na área da cirurgia, pode fazer essa intervenção para tentar que essa situação não se complique um pouco mais? A asma ela é uma doença
totalmente clínica. Ela não tem tratamento cirúrgico. A asma você tem que ter o tratamento medicamentoso com o controle ambiental. Então, se o paciente tem alergia, você tem que tirar o que causa alergia e, dependendo do grau de asma, avaliar medicações específicas para ela, né? A bronquite ela tem muita relação com a asma. Muita gente fala assim, bronquite asmática, não sei o quê. Porque a bronquite ela pode ser um processo crônico. Quando ela vira um processo crônico, então ela pode causar restrições respiratórias no paciente, tá certo? Então é um paciente que realmente vai ter uma produção de muco aumentada. E se esse paciente não consegue expectorar esse muco, fica secretivo, principalmente idosos que ficam muito acamados, que não conseguem expectorar, esse catarro, esse muco, ele pode realmente infectar. Certo. E aí, consequentemente, gerar pneumonias. Criança também é a mesma coisa, tá certo? A gente dá os exemplos dos extremos, que são os pacientes que têm mais tendência a poder acumular. E não consegue nem expectorar de fato. A pneumonia em si, esse catarro pode ter alguma coisa a ver, mas a pneumonia em si é uma infecção do parênquima do pulmão. Então, o alvéolo, que é onde faz a troca gasosa, que realmente é a parte funcional que respira do pulmão, um processo infeccioso ali, ele gera como se fosse uma consolidação desse alvéolo. Uma inflamação que ocupa esse alvéolo de fluidos, de líquidos, de secreções, que vão atrapalhar nessa troca gasosa, tá certo? E, consequentemente, gera um quadro infeccioso que pode generalizar ou realmente ficar ali naquele quadro local, depende também da gravidade. Tá certo? Existem algumas situações que a medicação, o tratamento medicamentoso não conseguiu resolver. Certo. Que forma a cirurgia... que não dá. O medicamento não conseguiu atingir o objetivo. De que momento a cirurgia vai entrar aí? Então, em algumas situações, a pneumonia ela pode evoluir para um quadro de derrame parapneumônico. O que quer dizer isso? A inflamação é tanta que essa infecção ela alastra para a pleura, que é uma cavidade do pulmão. Ela pode se manifestar como derrame pleural isolado, ou ela pode se agravar, se não for bem tratada, bem conduzida, para um quadro chamado empiema pleural, que nada mais é do que um acúmulo de pus na pleura, que nesse caso você pode precisar de uma intervenção cirúrgica. Seja uma drenagem, seja uma decorticação, entendeu? Que é a gente poder tirar esse pus e tirar uma carapaça que se forma no pulmão para ele voltar a restabelecer a função dele e a expansibilidade normal. Ou às vezes, dependendo do grau, né, de gravidade, às vezes realmente esse paciente ele não consegue ter um tratamento adequado ou demora muito para ter um tratamento. Às vezes você precisa fazer até uma medida mais drástica, que às vezes é uma pleurostomia, tá certo? Isso é o último caso de tratamento. Perfeito. Com a medicina hoje, cada vez menos se faz esse tipo de tratamento de pleurostomia. Hoje, na maioria das vezes, a gente consegue fazer a abordagem inicial com drenagem, se precisar, o tratamento cirúrgico, principalmente pela videocirurgia. Doutor Felipe, eu já escutei alguém falar muito assim, eu tô com água no pulmão. Isso existe? Se sim, que existe. Tipo? Só cirurgia? Então, a água no pulmão, que muita gente conhece, é o derrame pleural. Eu costumo dizer que o derrame pleural em si, ele não é uma doença. Certo. Ele é um sinal. Ele é um sinal que alguma doença está agindo no organismo. Então, por quê? Porque o derrame pleural ele pode ter inúmeras causas. E o tratamento do derrame pleural é tratar a causa base. Ou seja, o que está gerando aquilo ali tem que ser tratado para poder tratar o derrame, né? Então, assim, o derrame ele pode ser manifestado, no exemplo, na pneumonia, entendeu? Que complica, que gera esse derrame ou empiema. Ele pode ser traumático. O paciente teve uma pancada muito forte, um acidente de moto, um trauma fechado no tórax de forte intensidade, que gera um sangramento para dentro do tórax, que é o hemotórax. Esse paciente pode ter doença hepática, uma hepatopatia, tipo cirrose, que pode gerar acúmulo de líquido na pleura. Onde fica a pleura, doutor? A pleura, ela é uma membrana, tem dois tipos de pleura. Tem a pleura parietal, que é que reveste a parede torácica interna, reveste a costela por dentro, e tem a pleura visceral, que é que reveste o pulmão. Certo. Ela é uma membranazinha que dá contenção e ela ajuda no deslizamento do pulmão para poder fazer o movimento respiratório. Entendeu? Então, assim, doenças renais podem gerar... Paciente que tem insuficiência renal ou algum tipo de glomerulonefrite pode gerar derrames pleurais. Doenças autoimunes, doenças do colágeno, tumores. Então, várias causas podem gerar o derrame pleural. O papel da gente é investigar através de coleta desse líquido e avaliar como é que a gente vai conduzir o tratamento desse derrame. Isso é a carga do cirurgião torácico mesmo. A gente tem visto muito sempre, pessoal,
o avanço da medicina, né? Quanto ao tratamentos, né? Tratamentos. Se você pudesse falar um pouco sobre o avanço da medicina quanto a essa forma de cirurgia, porque muita gente vai abrir o tórax, aquela coisa toda tal. Antigamente era assim mesmo. A medicina avançou muito sobre isso e como é feito hoje? A cirurgia convencional, a aberta, ela é a base, como a gente falou, é o clássico. Então isso aí nunca vai morrer teoricamente. Mas hoje a gente tem o advento da videocirurgia, da cirurgia robótica, que assim veio para mudar realmente a condução cirúrgica desses pacientes. Então assim, na videocirurgia, na cirurgia robótica, a gente tem no Brasil hoje a videotoracoscopia, a cirurgia por vídeo, ela ainda é mais predominante. O robô ainda fica a cargo de poucos pacientes de acordo com a condição, mas também já é uma realidade no Brasil. Com a videocirurgia a gente consegue ter um tratamento eficaz com cortes cada vez menores, paciente com recuperação muito mais rápida, menos dano pós-operatório e um retorno mais breve às atividades do dia a dia. Então esse paciente ele volta a trabalhar mais rápido, ele volta a estudar mais rápido, ele volta a fazer atividade física mais rápido, ele tem um controle da dor pós-operatória muito mais eficiente e a parte estética nem se fala, porque você consegue tratar internamente com cortes muito menores. Já aconteceu em alguma situação assim, doutor Felipe, o senhor está fazendo uma cirurgia especificamente para aquilo. No momento da cirurgia, vê outra coisa ali, isso aqui... Acontece, isso aí acontece. A gente tenta, muitas vezes a gente tenta fazer uma coisa e acaba descobrindo outra. Normalmente a gente tem uma acurácia boa, uma efetividade boa com os exames pré-operatórios, com tudo, mas às vezes a gente é surpreendido. Às vezes a gente acha que um tumor está localizado e quando você entra, às vezes você já vê que tem sinal de metástase. E isso pode acontecer, não é tão infrequente. E pelos exames que você tem, às vezes você acha que está tudo controlado. Entendi. Mas, assim, normalmente quando a gente entra, a eficiência dos nossos exames diagnósticos já é alta. Não é o padrão isso acontecer, mas acontece. Pessoal, eu vou fazendo aqui já minhas perguntas finais ao doutor Felipe. Para mim é uma honra poder estar contigo aqui. Doutor Felipe, bloco cirúrgico, né? Assim, a gente também está matando aqui algumas curiosidades de toda a área da medicina, né? Bloco cirúrgico, quem está contigo ali? Então, normalmente a gente tem uma grande equipe de profissionais para poder exercer o ato cirúrgico, né? Começa desde a enfermagem, tá certo? Que praticamente sem enfermagem a gente não consegue ter nada. Ela que organiza a sala, ela que regulariza os horários, é ela que ajuda na formação dos materiais. Então a enfermagem é fundamental nessa área. Óbvio também a equipe de anestesia, né? Que sem anestesia a gente não consegue fazer nenhuma atividade. E sempre a gente está acompanhado de mais um ou outro colega cirurgião para poder prover o ato cirúrgico. Então ninguém opera só. Certo. A gente sempre opera em 2 até 3 profissionais para poder ter uma segurança e uma efetividade no procedimento que a gente vai realizar. Que pode acontecer assim, um profissional, um médico cirurgião, um outro vê uma coisa que o outro não viu, vamos por aqui. E a gente precisa realmente no caso, como a gente fala, né? A gente precisa de mão, né? Então, assim, realmente a gente sempre precisa de um colega para poder prover a cirurgia, para poder conseguir realizar a cirurgia. Qual foi a cirurgia mais longa que o senhor já fez? 8 horas. Qual foi? Foi uma retirada de um tumor pulmonar com uma lesão no brônquio, que a gente teve que reconstruir o brônquio. Então, foi uma cirurgia bacana na época da residência, mas foi 9 horas, se eu não me engano. Isso foi no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Nossa. Doutor, é outro mundo, né? Assim, quando a residência que você fez no Rio de Janeiro... Foi uma experiência muito bacana, né? Realmente, assim, os centros maiores, eles têm uma disponibilidade de material, de recursos, né? Recursos um pouco melhor do que a gente às vezes encontra por aqui. Aqui nós temos excelentes profissionais, mas realmente, às vezes, um recurso a mais, alguma coisa, realmente a gente consegue encontrar mais em centros maiores. Até porque, às vezes, o avanço vem de cima para baixo, né? Ele vem até... mas aqui na Paraíba a gente já consegue fazer uma medicina de alto padrão, principalmente pelos profissionais que temos. A maioria dos profissionais que chegam num nível alto na profissão, na maioria das vezes eles fizeram grandes centros, né? Então, assim, eles trazem para cá também nós procuramos sempre estarmos nos atualizando, né? Então, assim, essa busca contínua do aperfeiçoamento, só quem tem a ganhar são os pacientes, né? Perfeito, doutor Felipe. Eu sou muito grato aqui por sua presença. Eu vou me organizar e já pedir a direção, né, para que a gente pudesse fazer esse programa sobre saúde uma vez por mês. Obviamente, a gente tem um mês inteiro para poder organizar isso aí, mas para mim é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Um prazer é meu. E agradecer o convite também. O seu Augusto é seu pai? Meu pai é Augusto. Augusto, né? Um abraço para doutor Augusto, um cara incrível. Sua irmã também, que é advoga, né? Minha irmã Amanda. E João Pessoa.
E sua mãe também, que já atua há muito tempo aqui, que da época da fundação, né? A Ilka. Doutora Ilka. Satisfação ter aqui Felipe, ex-aluno do Colégio da Luz, nesse programa incrível, que é o programa Rádio Luz, que acontece todas as manhãs aqui também pela Constelação FM e nos canais do YouTube do Colégio da Luz e da Constelação FM. Doutor Felipe, suas considerações e muito grato por sua presença. Eu que gostaria de agradecer a você, Rogério, a todos que comporam aqui a equipe, né, para poder efetuar a transmissão. É um prazer estar aqui, né, de conseguir atuar na nossa cidade, de poder ajudar quem está aqui, a quem nos procura. E realmente, hoje eu entrei aqui no colégio, até comentei com você aqui logo no começo, que fazia muito tempo que eu tinha entrado no colégio. Eu me surpreendi como é que tá a estrutura aqui, tudo, né? Realmente. Tá muito bacana e eu acho que essa nova geração vai estar muito bem acompanhada aqui no Colégio da Luz. Muito obrigado. Eu já venho de uma tradição, né? Minha mãe estudou aqui, meus filhos estudaram aqui. Eita! Eu estudei aqui. Sua irmã? Minha irmã estudou aqui. Então, assim, eu fico muito feliz de ver como é que tá evoluindo e está sendo um grande prazer de rever como é que tá aqui o colégio. A satisfação é toda E agradecer minha. Mais uma vez pela oportunidade de poder conversar aqui um pouquinho. E o que você precisar aqui do Colégio da Luz, você está sempre de portas abertas, já? Muito você obrigado. Se precisar, eu falo aqui em nome da direção, o Colégio da Luz é todo seu. Porque uma vez luz, para sempre luz. Pessoal, vamos já se preparando, encerrando esse nosso terceiro e último bloco do programa Rádio Luz. Lembrando, todos os sábados pela manhã tem programa Rádio Luz do Colégio da Luz, aqui pela Constelação FM. Um abraço a toda a equipe técnica, um abraço a Cândido, Matheus, todos os profissionais aqui da Constelação FM também, que vincularam esse programa que tá incrível, tá bom? Lembrando, ó, perdi o programa, não pude ouvir, eu tava viajando, não consegui ouvir o programa. Vai estar disponível aí nas plataformas digitais, você não vai perder não. Vai lá e assiste novamente, tá bom? Um abraço, Felipe, tamo junto sempre, tá? Satisfação. Obrigado. Até a próxima. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais, professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro.